Olá, não sei em que horário você está assistindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu me chamo Anne, sou parte da equipe da Residência Pedagógica de Biologia e hoje estou aqui com vocês para revisarmos a primeira parte do conteúdo de evolução. E de quais assuntos vamos tratar na videoaula de hoje? Vamos falar sobre teorias da evolução, quais as evidências que temos de que a evolução realmente aconteceu e ainda está acontecendo? Quais são os mecanismos e fatores que levam à evolução e como a mutação e seleção natural atuam nesse processo? Bom, antes de tudo, tenho que fazer o seguinte questionamento: o que é evolução? Vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Nesse trecho da música, temos a evolução como uma coisa que podemos ir atrás, procurar por isso. A evolução, nesse caso, depende de nós. E nesse contexto, a evolução seria uma coisa boa, do tipo que evoluir seria ficar cada vez melhor. Assim como em frases motivacionais que podemos nos deparar por aí, em alguma rede social, junto com uma mensagem de bom dia. Certos dias, quando acordo, abro o aplicativo de mensagens e tem algumas mensagens motivacionais em alguns grupos. Como essa aqui, por exemplo. A evolução é a maior arte do ser humano. Bom dia. O contexto dessa mensagem é parecido com o que vimos na música, né? Outro exemplo que vocês podem conhecer como evolução é o que vemos no anime Pokémon, onde os monstros possuem evoluções que são muito diferentes da anterior, e essa evolução acontece quando o Pokémon se sente pronto para isso. Mas e para a biologia, para a natureza? O que é evolução afinal? Na vida, temos visto evolução por aí como sinônimo de progresso, mas para a biologia, podemos definir evolução como mudança, e é o acúmulo de mudanças significativas que acaba por gerar variedade genética e diversidade. Ficou claro? Talvez não. Então, vamos nos debruçar um pouco mais em cima desse termo para a biologia. Esse é um tipo de imagem muito conhecido por aí. Acho que é praticamente impossível você não ter visto algo do tipo em algum momento da sua vida. Essa imagem é usada para representar a evolução do ser humano, mas tem algo de muito errado nela. Vamos analisar. O que esse tipo de imagem nos diz? Lembra dos conceitos de evolução que falamos antes? Que não podemos dizer que são errados de certa forma, porque depende do contexto. Porém, aplicados à biologia, eles não cabem. Essa imagem tem basicamente aquele conceito. Não passa uma impressão de que esses seres foram ficando cada vez melhores até chegar ao que somos hoje? Faz parecer que esse ser aqui é algo inferior a esse ser aqui. Parece certo? Espero que você tenha dito que não, porque não está. Aqui, agora, nesse momento, eu faço um apelo. Por favor, guardem bem as minhas próximas palavras. Sempre se lembrem delas, seja na vida normalmente, conversando com alguém, ou até mesmo em provas, que inclusive é algo que costuma cair bastante para saber se vocês estão atentos. O ser humano não veio do macaco. Ok, vamos repetir? O ser humano não veio do macaco. É isso que vocês não devem esquecer. Mas eu estou aqui dizendo isso e não explicando o porquê de nossa verdade? Pois vamos, vou explicar. Se formos desenhar a linha de evolução do ser humano, linha entre aspas, vocês vão entender o porquê já já. Se formos desenhar essa linha de evolução humana, temos algo parecido com isso. Uau, quanta informação, né? A evolução, ela não acontece de forma linear, e sim de forma ramificada, como podemos ver aqui na imagem. Temos a real representação de como se deu a evolução no grupo dos primatas. Lembram que há pouco tempo falamos sobre como a evolução para a biologia é mudança? E que essas mudanças ao longo do tempo acumulam características significativas, fazendo com que, dessa forma, haja variação genética e diversidade. Assim, novas espécies surgem.
Então, aqui embaixo, existia um indivíduo que começou a sofrer essas mudanças. E ao longo de anos, e de mudança significativa em mudança significativa, esse indivíduo se diferenciou em duas espécies diferentes. Uma população se diferenciou tanto, sofreu tantas mudanças, que não era mais possível dizer que era a mesma espécie que essa aqui. Então, dessa forma, se dá o surgimento de uma nova espécie. E analisando essa imagem, podemos ver que isso aconteceu tantas vezes e que cada ramificação por si só se ramificou cada vez mais, a ponto de, a partir desse único indivíduo, termos chegado a toda essa diversidade no grupo dos primatas. Deixando claro que isso não é uma coisa que aconteceu apenas no grupo dos primatas, mas sim aconteceu e ainda acontece com todos os seres vivos. Se voltarmos milhões de anos atrás, encontraremos um ser vivo que é o ancestral de todos os seres vivos que existem atualmente e já existiram. Todos os seres vivos que habitam ou já habitaram a Terra tiveram origem de um mesmo indivíduo. Todos têm o mesmo ancestral em comum. Meio doido pensar nisso, né? Mas é assim que acontece para a ciência. Mas e aí? Como essas mudanças acontecem? Para falar com tanta certeza assim, alguém tem que ter estudado, né? Pois tenho algumas pessoas para te apresentar. Pessoas que foram muito importantes no desenvolvimento dos estudos de evolução como conhecemos hoje. Esse é o Linneu. Ele nos trouxe uma uma enorme contribuição para a taxonomia. Foi ele que criou a forma que usamos para classificar os seres vivos até os dias de hoje. Sabe, o famoso Reficofage do segundo ano? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Foi esse cara aqui que criou. Naquela época, não haviam muitos estudos sobre o surgimento das espécies. Dessa forma, ele acreditava em uma coisa chamada geração espontânea, que era uma teoria que dizia que os seres vivos surgiam de repente, devido a alguma força vital, e ele também era fixista. O fixismo era uma teoria que dizia que os seres vivos surgiram do jeito que são hoje. Nunca aconteceram mudanças, eles sempre foram assim. Bom, alguns anos depois, outra pessoa veio nos trazendo novas teorias sobre o surgimento das espécies. Essa pessoa era Jean-Baptiste de Lamarck, mais conhecido como Lamarck. Ele trouxe teorias transformistas para as espécies. E o que seria isso? Era uma teoria que dizia que os seres vivos se transformavam com o objetivo de atingir a perfeição, dizendo que, inicialmente, os seres eram todos seres muito simples, como se fossem amebas, e com o tempo iam se transformando de forma mais complexa e iam caminhando em rumo à perfeição. Ele criou duas leis para explicar como funcionava essa transformação das espécies, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso diz que órgãos que são pouco utilizados ao longo do tempo atrofiam, perdem a sua função e desaparecem. Aqui nessa imagem ao lado temos o exemplo da cobra, que dizia-se que antigamente possuía pernas, mas pela falta de uso dessas pernas, elas foram perdidas. E ao contrário, temos o uso. Era dito que os órgãos mais utilizados, cujas funções para a sobrevivência eram fundamentais, tendiam a ganhar força e se desenvolverem, como por exemplo o pescoço da girafa, que antigamente, há muitos anos atrás, possuíam pescoços pequenos, porém, pela necessidade de se alimentarem de plantas altas, ela precisou esticar muito o pescoço e desenvolver essa estrutura. Agora, a segunda lei, que é a dos caracteres adquiridos, diz que as transformações que são adquiridas por uma espécie seriam transmitidas para os seus descendentes. Assim, os filhos já nascem com essas características. Um exemplo aqui do lado dos flamingos, eles precisavam esticar muito as suas pernas para se alimentar, e por isso incentivou muito o uso dessa estrutura corporal, a lei do uso e desuso, e depois pôde transmitir essa característica para os seus descendentes. Mas vocês pararam para pensar que tem algo muito estranho nessa história? Vou dar um exemplo que talvez deixe essa estranheza um pouco mais evidente.
Temos aqui um romance de academia, unindo o casal que se conheceu e se apaixonou enquanto malhavam e cuidavam da sua saúde. Eles usavam muito os seus músculos, os seus braços e pernas eram muito fortes. Agora, vamos imaginar que os dois começaram a namorar, se casaram e tiveram um filho. Esse bebê deveria nascer bem fortinho, assim como seus pais, né? Segundo a lei dos caracteres adquiridos, deveríamos ter uma geração muito grande de bebês marombinhas. Mas não é o que temos, né? Hoje, nós sabemos que alterações decorrentes do uso e do desuso de estruturas corporais não são transmitidas para a descendência. Mas se não é assim, como acontece então? Tenho mais pessoas importantes para apresentar. Esse é o Charles Darwin, e ele trouxe a ideia de evolução que conhecemos até os dias de hoje. Ele era um naturalista que um dia saiu em uma viagem ao redor do mundo, com duração de 5 anos. E durante essa viagem, ele fez coletas e registros de tudo o que encontrou. Ele percebeu anos depois da viagem a importância de tudo que ele vivenciou. Nessa viagem, ele percebeu que havia uma luta constante para a sobrevivência, e esse foi um dos pensamentos essenciais para que ele criasse a teoria da seleção natural. Outra pessoa importante, juro que é a última de hoje, esse é o Wallace. Ele viajou pelas ilhas tropicais da Indonésia e, com seus estudos, chegou a uma conclusão semelhante à de Darwin. Então, ele escreveu uma carta para o Darwin e juntos publicaram seus resultados. Wallace e Darwin são conhecidos como os pais da evolução. Enfim, o que é essa tal seleção natural tão importante? A seleção natural nos diz que apenas organismos aptos são selecionados. Dessa forma, os aptos transferem suas características vantajosas aos seus descendentes. Um exemplo muito famoso, como eu disse antes, as girafas ancestrais possuíam um pescoço mais curto, não do mesmo tamanho, mas de tamanhos variáveis. Essas variações no tamanho do pescoço são hereditárias. As girafas que tinham o pescoço um pouquinho maior que as outras já tinham uma certa vantagem no ambiente. Um ambiente onde o único alimento disponível eram folhas que estavam um pouco mais altas. E o que acontece com as girafas de pescoço curto que não conseguem se alimentar? Elas morrem. Dessa forma, sobrevivem com mais facilidade as girafas de pescoço um pouco maior, que conseguiu se alimentar melhor, e como eu disse antes, essa característica do pescoço, do tamanho do pescoço, é hereditária. Então, esses sobreviventes tinham a chance de passar essa característica para os seus descendentes, ao contrário das de pescoço mais curto, que não conseguiam se alimentar tão bem. Muitas morriam e não tinham a chance de passar as suas características de pescoço curto para descendentes. E é assim que age a seleção natural. O ambiente estará selecionando quem é mais apto para viver nesse local. Porém, temos que ter em mente que a sobrevivência é uma luta constante. Um dia o ambiente pode estar favorável, no outro não. Vamos ver um exemplo assim já já. Então, voltando à definição de seleção natural, as características que são vantajosas no ambiente vão se acumulando, as diferenças entre as populações ficam cada vez mais acentuadas e, por fim, a diferenciação da espécie original resulta em uma nova espécie. É assim que acontece. Vamos para mais um exemplo de seleção natural? Esse é um exemplo famoso e nos mostra que a vida é um constante dias de luta, dias de glória. O exemplo é de um fenômeno chamado melanismo industrial, que acontece em áreas industrializadas. Já podemos ver aqui o quanto a ação humana influencia na natureza. Nesse local, existem populações de mariposas de duas cores diferentes, as pretas e as brancas. Esse era um bosque em que as árvores eram cobertas de líquens. Esses líquens faziam com que os troncos das árvores ficassem completamente esbranquiçados. Na presença de um predador, qual das duas mariposas consegue se esconder melhor? A branca, não é? Aqui quase não dá para ver que tem uma mariposa de tão bem camuflada que ela fica nesse ambiente. Olha aqui. Cadê? Aqui.
Mal dá pra ver que tem uma mariposa aqui. Ela se camufla muito bem. Já a preta fica muito visível. E na presença de um predador, em quem ele vai primeiro? Na preta, pois é a que ele consegue identificar mais rápido. E isso acarreta em uma maior população de mariposas brancas, já que elas sobrevivem e conseguem deixar descendentes, e uma menor população de mariposas pretas, pois elas são facilmente encontradas por predadores. Dias de luta para a preta e dias de glória para a branca. Mas, um dia, uma indústria foi construída ao lado desse bosque. E isso fez com que as árvores, que antes tinham troncos esbranquiçados pelos líquens, passassem a ficar escurecidas por conta da fuligem liberada dessa fábrica. Agora, se um predador entrar no bosque, quem está mais visível? As brancas. E quem consegue se camuflar melhor nesse novo ambiente? As pretas. Agora, a mariposa preta tem mais chances de sobreviver e reproduzir. E com o passar dos anos, o aspecto das populações é modificado. Dias de luta para a branca e dias de glória para a preta. E é por isso que dizemos que a vida é uma constante luta pela sobrevivência. Para relembrar, para o Darwin, o ambiente seleciona, e para o Lamarck, o ambiente modifica. Lembre-se disso, é uma coisa muito importante a se ter em mente sobre as teorias evolutivas. Aqui trouxe algumas frases para ajudar a memorizar. Segundo Lamarck, o gafanhoto é verde porque vive na grama, o ambiente modificando o organismo para que ele possa estar lá. Mas, para o Darwin, o gafanhoto vive na grama porque ele é verde. Ele consegue viver lá porque encontrou um ambiente em que ele é apto. E depois de tudo isso, talvez alguém ainda tenha uma pulguinha atrás da orelha. Mas e aí? Como sabemos que os seres vivos realmente evoluem? Nós temos provas, e é o que chamamos de evidências da evolução. O registro fóssil é uma das evidências evolutivas que temos. Através dele, podemos conhecer espécies que habitavam o planeta e que hoje não existem mais. Podemos encontrar ancestrais a partir de características semelhantes às de seres vivos que existem hoje. Podemos descobrir quando algumas espécies, devido às suas mudanças, se divergiram de outra. Qual foi o ponto de diversão? A partir do registro fóssil, podemos conhecer quem são esses indivíduos, por exemplo, e montar toda essa árvore genealógica. As semelhanças que podemos observar em algumas espécies não são meras coincidências, elas estão ali por um motivo, e esse motivo pode ser um parentesco distante. Essas semelhanças então, podem nos dar pistas sobre como os organismos foram mudando ao longo do tempo. Se existe uma característica semelhante entre indivíduos, isso quer dizer que existe um ancestral em comum entre eles, de onde herdaram essa característica. Essas semelhanças podem ser embrionárias, anatômicas, genéticas ou fisiológicas. Aqui nas imagens temos os exemplos de algumas semelhanças. Temos os polegares opositores, que é algo compartilhado entre os primatas. Aqui uma semelhança fisiológica. Aqui. Existe um grupo de plantas, chamadas de malpighiáceas, onde todas as plantas dessa família produzem embaixo da sua flor um óleo que atrai insetos para fazer a sua polinização. É uma semelhança que todas as espécies dessa família possuem. Agora, uma pergunta para tirar outra pulga de trás da sua orelha, ou talvez colocar mais uma. Aves e borboletas são parentes próximos? Esses indivíduos têm um ancestral em comum? Porque as duas têm asas, né? As duas voam. Isso quer dizer que essa característica veio de um mesmo ancestral? E aí? Vamos fazer o que com essa pulga? Vamos tirar, né? Preciso explicar agora dois novos termos para você: órgãos homólogos e órgãos análogos. Os órgãos homólogos são estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em espécies diferentes e têm a mesma origem embrionária. Já os órgãos análogos são estruturas corporais presentes em diferentes espécies que possuem funções semelhantes, mas
têm origem embrionária totalmente diferentes. Aqui, como exemplo, temos a anatomia comparada de órgãos homólogos. Nessa imagem, você consegue ver que são todos mamíferos. E se pararmos para reparar, as cores fazem referência aos mesmos ossos. Mesmo com formatos diferentes, ainda assim são os mesmos ossos. Assim, podemos ver que esses animais possuem a mesma estrutura e é a característica que podemos usar para dizer que todos esses animais possuem um ancestral em comum que também possuiu todas essas características. Podemos ver que são organismos totalmente diferentes, adaptados para locais diferentes, mas ainda assim compartilham um ancestral. Também podemos observar isso em uma escala embrionária. Podemos ver aqui que no primeiro estágio embrionário, todos eles são muito parecidos. Se não tivéssemos esses nomes aqui em cima, seria impossível dizer qual é qual. E aos poucos, eles vão se diferenciando. Nesse segundo estágio, o peixe e a salamandra já estão bem diferentes dos outros. Isso nos mostra a relação que as espécies têm entre si, algumas mais, outras menos, mas ainda assim relacionadas. Essas semelhanças não são ao acaso. Outra evidência evolutiva que temos é a adaptabilidade que as espécies têm de mudar e se adaptar aos ambientes dependendo de suas condições. Essas aves do exemplo são os tentilhões das ilhas de Galápagos, ou como chamam também, os tentilhões de Darwin. Essas ilhas foram visitadas pelo Darwin naquela viagem que citei quando apresentei ele. Nessa viagem, ele observou essas aves e percebeu que elas eram muito semelhantes, mas tinham diferenças bem sutis, principalmente em seus bicos. Percebeu, assim, que essas aves eram perfeitamente adaptadas ao ambiente da ilha e também para o tipo de alimento que estava disponível na ilha, em cada ilha, no caso, né, porque são várias ilhas. Então, essas aves eram perfeitamente adaptadas aos ambientes dessas ilhas, como se tivessem sido feitas perfeitamente para aquele local. Em uma ilha, existiam aves com bicos grandes para conseguirem quebrar sementes grandes, que era o que tinha de mais disponível naquela ilha. Em outra ilha, eram encontradas aves com bicos adaptados para se alimentar de insetos, que era o que tinha de mais abundante naquela ilha. E nessa imagem, estamos mostrando como os espaços vão sendo preenchidos, porque quando há um alimento disponível que ainda não está sendo muito explorado, alguns indivíduos podem começar a se alimentar e então, com o decorrer de anos e gerações, surgirá uma nova espécie totalmente adaptada para esse tipo de alimento. Lembra do exemplo das girafas, em que as de pescoço mais longo tinham mais chance de sobrevivência? A mesma coisa aqui, os mais aptos sobrevivem e deixam descendentes, os menos aptos têm a sua população diminuída. Mais uma evidência que temos são os órgãos vestigiais. Esse animal que estamos observando se chama cobra de vidro, mas não é uma cobra, apenas se parece com uma. Cobras não têm isso aqui. O que é isso? Pernas? Esse animal, na verdade, é um lagarto, e essas estruturas são o que chamamos de órgãos vestigiais. O que podemos dizer sobre esses órgãos desse animal é que a característica de tê-los, menor assim, foi selecionada positivamente no ambiente em que eles vivem. Quem possuía essas estruturas, né, na verdade, menores, tinham mais chances de sobrevivência. Então, o ambiente foi selecionando os indivíduos que melhor se encaixavam nele. Acho importante nos lembrar das teorias do Lamarck. O que está acontecendo aqui não é o uso e desuso. As patas dele não ficaram assim porque deixaram de usar e atrofiaram. Não transmitiram essa característica para seus descendentes. O que aconteceu aqui, na verdade, é a seleção natural. Como eu disse antes, o ambiente selecionou esses indivíduos que nasciam de forma aleatória, com as patas ligeiramente menores. Nesse ambiente, era mais vantajoso ter patas menores. Então, esses indivíduos tinham mais chance de sobreviver, gerar descendentes e assim transmitir a sua característica de patas menores, que é hereditária. E vem aí mais uma pulguinha para entrar na coleção de pulguinhas da sua orelha. Como que, de repente, aleatoriamente, esses indivíduos nasciam com patas menores?
como que isso acontece? Vamos falar agora sobre os fatores evolutivos. Vamos descobrir agora o que gera essa mudança aleatória, que pode ser selecionada de forma positiva, negativa ou neutra no ambiente. Usando o exemplo das girafas, a positiva seria nascer com o pescoço maior, certo? A negativa seria nascer com o pescoço menor do que o normal. Se já estava ruim antes, agora piorou, coitada. E neutra seria, sei lá, a orelha nascer 1 centímetro menor ou maior. Essa mudança é neutra nesse ambiente em que o que mais importa no momento para a sobrevivência é o tamanho do pescoço, por causa da alimentação. Resumindo, fatores evolutivos são processos que podem ocasionar essas mudanças para que, então, a seleção natural haja e selecione essas características. A mutação é um fator evolutivo muito conhecido que acontece aleatoriamente e ao acaso. Por exemplo, se no momento de cópia do DNA algo de errado acontece e uma pequena coisinha é copiada errado. Opa, já temos aqui uma mudança. Esse indivíduo pode nascer com uma característica que pode ser selecionada de forma positiva, negativa ou neutra no ambiente. Aqui na imagem tem um exemplo da anemia falciforme. Se você reparar, a mudança foi muito pequena, mas essa mudança fez com que as hemácias desse indivíduo sejam em forma de foice. Essa mutação acontece e é hereditária. No exemplo das girafas ou da cobra de vidro, algo parecido aconteceu e essa mutação presente neles foi selecionada positivamente no ambiente. Mas isso não quer dizer que toda mutação vai gerar evolução, pois a grande maioria dessas mutações são neutras, e é muito raro uma mutação ser selecionada positivamente pelo ambiente. Outro fator evolutivo é a recombinação gênica. Sabe aquele momento de fecundação onde o material genético dos pais está se misturando para dar origem a um novo indivíduo? Acontece uma coisa chamada crossing over entre os cromossomos homólogos do pai e da mãe. Eles trocam um pedacinho, basicamente. E isso pode gerar mudanças que podem ser selecionadas pelo ambiente ou não. A própria seleção natural também é um fator evolutivo, onde os indivíduos mais aptos ao ambiente conseguem sobreviver, se reproduzir e difundir por aí a sua nova característica, que é muito positiva no ambiente. Como exemplo, eu trouxe o condor californiano. Ele é uma ave enorme, olha só o tamanho dele. Essa imagem é real, não é Photoshop. Esse animal, há muitos anos atrás, se alimentava do que chamamos de a megafauna da América do Norte. Animais muito grandes precisavam de um predador igualmente grande, certo? Então, essa característica de ser grande foi selecionada positivamente para a espécie dele. Mas aconteceu uma extinção em massa, e essa megafauna da América do Norte não existe mais, o que afeta diretamente outras espécies sobreviventes, como no caso do condor. Ele hoje é um animal com grande risco de extinção. É como já foi dito anteriormente, né? O condor teve os seus dias de glória, mas hoje ele vive dias de luta e dias de luta. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula, que tenham ajudado a revisar esse conteúdo. E se ajudou e se gostou, espero que dê like. Brincadeira, enfim. Se gostou, veja de novo para fazer o Enem. Eu acho que vai ajudar bastante. É isso, tchau.